Na véspera de Ano Novo, minha mãe serviu restos para mim e banquete de rei para o meu irmão. Na véspera de Ano Novo, eu e minha esposa fomos para o interior participar da ceia em família. Minha mãe dividiu a refeição em 2 mesas. Para mim e minha esposa, serviu restos. Para o meu irmão mais velho, um banquete de rei. Imediatamente, peguei minha esposa, fomos para a casa dos pais dela e tomei uma atitude que virou a família inteira de pernas para o ar. Meu nome é Osório, sou o filho do meio de uma família do interior. Nossa cidade não era paupérrima, mas também não esbanjava riquezas. Meus pais passaram a vida inteira agarrados à roça. Só mais tarde conseguiram um pequeno sítio e depois de muitas reformas, transformaram a nossa casa de alvenaria no lar ajeitado que é hoje. Dentro de casa, meu irmão mais velho, Valdir, sempre foi tratado pela minha mãe como o maior orgulho da família. Já eu, desde pequeno, até a fase adulta, por mais que me esforçasse, era apenas o filho que ficava silenciosamente nos bastidores. Minha mãe, Dona Lourdes, amava o Valdir de um jeito muito particular. Tudo o que ele dizia, ela acreditava. Tudo o que ele fazia, ela achava certo. Quando ele estudava e tirava notas baixas, ela dizia que a culpa era dos professores exigentes. Quando cresceu e começou a pular de emprego em emprego, ela dizia que pessoas de grandes ambições não conseguiam ficar presas em um só lugar, até que ele começou a andar em carros luxuosos, usar relógios brilhantes e falar como um empresário de sucesso. Aí, minha mãe passou a idolatrá-lo como o pilar de sustentação de toda a família. Ela vivia dizendo aos parentes: "Esta casa, no futuro, vai depender toda do Valdir. Ele nasceu para ser gente grande. Eu não tinha inveja do meu irmão. Sinceramente, é sangue do meu sangue. Se o meu irmão estava prosperando, eu também ficava feliz. Mas, com o passar do tempo, comecei a notar que havia algo de muito errado naquela riqueza repentina. Valdir sempre foi precipitado. Quando abria um pequeno negócio, falia. Quando entrava de sócio com alguém, brigava. Como era possível que, em pouco mais de 1 ano, ele tivesse enriquecido tão rápido? Carro novo, celular do ano, roupas de grife. A esposa dele, Gislaine, também começou a andar com os braços cheios de joias de ouro, gabando-se por aí de que o marido importava grandes cargas e conhecia gente graúda e influente. Comigo era diferente. Fui construir minha vida longe de casa, trabalhando no setor de logística, gestão de galpões e fiscalização de cargas. É um trabalho que não tem nenhum glamour, mas que me ensinou a enxergar muitas coisas. Já lidei com todo tipo de gente. Conheço quem trabalha honestamente, quem burla as leis e quem usa fachada de mercadoria limpa para transportar carga suja. Exatamente por isso, toda vez que ouvia Valdir se gabar de lotes de fim de ano que rendiam o triplo ou o quádruplo de lucro, meu coração se enchia de inquietação. Cheguei a fazer algumas perguntas a ele sobre a origem e as notas fiscais dos produtos. Ele apenas deu um sorriso de canto de boca e retrucou: "Você que bate ponto e vive de salário, não entende nada de negócios de verdade. Minha esposa se chama Ariadne. Ela é dócil, mas não é fraca. Ariadne fala pouco, é muito sensata e nunca me instigou a brigar com a minha família. Muitas vezes, ao ver o favoritismo absurdo da minha mãe em relação ao Valdir, eu me irritava, mas Ariadne me acalmava. Apesar de tudo, é sua mãe. Se fizermos a nossa parte corretamente, já basta. Era por causa desse temperamento que eu a amava ainda mais. Ela não exigia que eu cortasse laços com a minha família, nem se fazia de vítima para me colocar em situações difíceis. No entanto, quanto mais ela cedia, mais minha mãe a menosprezava. Desde que nos casamos, minha mãe sempre tratou Ariadne como uma estranha. Criticava a família dela por não ser do mesmo nível que a nossa. Criticava
Ariadne, por não saber ganhar muito dinheiro e desdenhava do seu jeito simples de se vestir. Certa vez, ela disse bem na minha cara: a esposa do Valdir sim tem postura de nora mais velha, sabe honrar o nome da família do marido. Já a sua mulher é tão sem sal que chega a dar pena. Ariadne ouviu isso e apenas abaixou a cabeça, continuando a lavar a louça. Vi os ombros da minha esposa tremerem levemente, mas ela não retrucou uma única palavra. Naquele ano, perto do Réveillon, eu planejava ficar na capital porque o volume de trabalho no final do ano era gigantesco. Mas, na tarde do dia 29 de dezembro, minha mãe me ligou de surpresa, com a voz muito mais doce que o normal. Dia 31, dei um jeito de vir para a ceia de Ano Novo. A família toda vai estar reunida, o seu irmão e a cunhada também vêm. Se você não vier, o povo vai dizer que eu não soube criar meus filhos. Fiquei em silêncio no telefone por alguns segundos. Minha mãe raramente tomava a iniciativa de me chamar com aquele tom. Geralmente, ela só mandava recados secos. Se der para vir, venha, se não, tanto faz. Ariadne, que estava sentada ao meu lado e ouviu a conversa, ficou com os olhos brilhando e sussurrou: vamos, amor, é fim de ano, seus pais estão lá, não pegaria bem a gente faltar. Olhei para minha esposa, ela já havia preparado sacolas com presentes, vitaminas para minha mãe, um casaco de frio para o meu pai e vários doces que ela mesma escolheu com carinho. Perguntei: você não se importa? Chegando lá, minha mãe vai falar coisas desagradáveis de novo. Ariadne deu um sorriso leve. Eu fico chateada, sim, mas a gente cumpre com a nossa obrigação e com o respeito. Se eles vão gostar de nós ou não, a gente não pode forçar. Ouvindo isso, não tive coragem de recusar. Convenci a mim mesmo de que, apesar do favoritismo da minha mãe pelo Valdir, e apesar de todas as desconfianças que eu tinha, a ceia de Ano Novo ainda era uma oportunidade para a família se sentar unida. Quem sabe, depois de um ano cheio de acontecimentos, minha mãe estaria mais amena e o Valdir mais maduro. Eu ainda queria acreditar que os laços de sangue não poderiam ser tão ruins assim. Na manhã do dia 31, pegamos o carro rumo ao interior. No caminho, Ariadne segurava as sacolas de presentes no colo e de tempos em tempos me pedia: amor, veja se meu cabelo está bagunçado. Daqui a pouco, como eu devo cumprimentar a sua mãe para não parecer mal educada? Olhar para ela daquele jeito me partia o coração. Quando uma pessoa visita a casa dos sogros no fim de ano, geralmente espera ser acolhida. Já Ariadne só torcia para não fazer nada que desse motivos para ser criticada. Quando o carro parou em frente ao portão de casa, dei uma leve travada. O quintal estava muito mais cheio do que eu imaginava. Mesas e cadeiras haviam sido espalhadas desde a varanda até a entrada. Sobre as mesas havia garrafas de bebidas caras, petiscos e doces finos. Várias cestas de fim de ano gigantescas estavam empilhadas umas sobre as outras, colocadas ali propositalmente para que qualquer um que passasse na rua pudesse ver. No meio do quintal, Valdir estava de pé, ao lado do seu carro reluzente, com um cigarro na mão, rindo alto e conversando com alguns parentes. Minha mãe estava bem ao lado dele, com o rosto radiante, como se aquele fosse o dia da coroação do filho mais velho. Assim que desci do carro, com algumas sacolas, Ariadne veio logo atrás, segurando os presentes. Ela cumprimentou educadamente: bom dia, pai. Bom dia, mãe. Bom dia a todos os tios e tias. Meu pai saiu de dentro de casa. O rosto dele parecia muito mais magro do que da última vez. Ele fez menção de me ajudar a carregar uma sacola. Mas minha mãe foi mais rápida. Ela olhou de relance para nós e disse secamente: chegaram, é? Deixem as coisas lá na cozinha. Daqui a pouco vá ajudar a arrumar a mesa. Ariadne ficou um pouco desconcertada, mas manteve o sorriso e entregou a sacola de presentes para a minha mãe. Comprei umas vitaminas para a senhora, mãe.
E aqui tem um casaco para o pai. Escolhi com muito carinho, espero que gostem. Minha mãe abriu a sacola, deu uma olhada rápida, pegou o frasco de vitaminas e o examinou como se estivesse inspecionando mercadoria barata na feira. Ela entortou a boca. Hoje em dia tem tanta marca de vitamina por aí. Vai saber se isso presta. E esse casaco tem uma cor muito de velho. Duvido que o seu pai use. Meu pai, ao ouvir aquilo, tentou amenizar. Eu achei ótimo. Nesse frio que faz, de noite, um casaco quente é uma bênção. Mas minha mãe já havia deixado a sacola num canto qualquer, sem dar a mínima importância. Valdir veio do quintal. Ele vestia uma jaqueta grossa e no pulso brilhava um relógio enorme. Ele me olhou de cima a baixo e riu. Você continua o mesmo simplório de sempre, hein, Osório? Trabalha fora há anos e parece que não mudou nada. Alguns parentes que ouviram a piada riram junto. Não respondi, apenas o cumprimentei. Ariadne puxou de leve a manga da minha camisa, como se me pedisse para não ligar. A esposa dele, Gislaine, saiu de dentro de casa. Seus braços tilintavam com várias pulseiras de ouro. Ela olhou para a sacola de presentes da Ariadne e, depois, para as caixas de uísque importado que Valdir havia trazido. Num tom que misturava deboche e brincadeira, disse: presente o que vale é a intenção, claro, mas fim de ano exige uma coisinha mais chique, né? Os pais ficam muito mais felizes. Ariadne abaixou a cabeça e respondeu baixinho: Gislaine, nós compramos o que cabia no nosso orçamento. A frase não tinha nada de errado, mas nos ouvidos da minha mãe foi a desculpa perfeita para um suspiro de reprovação. Dona Lourdes virou-se para os parentes, falando num tom que parecia lamento, mas que era pura exibição. O temperamento do Osório é assim mesmo. Foi para longe, mas não tem a visão que o irmão tem. O Valdir é diferente. Ele pensa na família em tudo. Este ano, ele fez questão de bancar a ceia inteira para os parentes. Valdir ouviu os elogios da mãe e sorriu, fingindo humildade, com um aceno de mão. Que isso, mãe? Se a gente ganha bem, tem que retribuir. Guardar dinheiro só para mim não tem graça nenhuma. Ouvir aquilo me deu um frio na espinha, porque eu sabia que aquelas palavras não eram apenas ostentação. Eram a base que eles estavam construindo para, mais tarde, nos colocar no nível mais baixo possível. Mas eu respirei fundo. Disse a mim mesmo que hoje era o dia 31 de dezembro, a véspera de Ano Novo. Contanto que não passassem dos limites. Eu não faria a Ariadne presenciar o marido brigando com a mãe num dia de festa. Meu pai me puxou para a varanda e me serviu uma xícara de café quente. Ele perguntou em voz baixa: a viagem foi cansativa, meu filho? Antes que eu pudesse responder, minha mãe gritou da sala: deixa ele aí, Jurandir. Homem tem que ficar lá fora, entretendo as visitas. E Ariadne, vai para a cozinha ajudar a Gislaine. A casa está cheia de coisas para fazer e você vai ficar aí parada. Ariadne imediatamente colocou a bolsa de lado e arregaçou as mangas. Sim, senhora, vou lá ajudar a Gislaine. Olhei a silhueta da minha esposa caminhando em direção à cozinha e meu peito pesou. Ela mal tinha dado alguns passos e Gislaine já foi empurrando uma bacia cheia de louça suja para ela, ordenando: vai lavando isso aqui primeiro. Depois tem que picar os legumes e fatiar a carne. Eu estou muito ocupada arrumando a mesa principal. As palavras mesa principal soaram muito nítidas nos meus ouvidos. Olhei para minha mãe, mas ela evitou o meu olhar, continuando a rir e conversar com os parentes como se nada estivesse acontecendo. Bem nesse momento, o tio Silas, um parente distante por parte de pai, entrou pelo portão. Ele vestia uma jaqueta de couro, segurava uma sacola grande, chegou rindo alto. Nossa, que casa cheia esse ano! Com Valdir bancando tudo, o nível é outro. Minha mãe correu para recebê-lo, muito mais solícita do que quando recebeu a mim e a minha esposa.
Tio Silas apertou a mão de Valdir com força e olhou para mim. Seus olhos hesitaram por um instante, como se tivesse sido pego de surpresa, mas logo disfarçou com um sorriso amigável. Ah, o Osório também veio. Que bom, que bom. Fim de ano a família tem que estar completa. Cumprimentei o meu tio, mas minha mente viajou na hora para um encontro que tive com ele num galpão afastado da capital algumas semanas antes. Naquela ocasião, ele estava de pé ao lado de vários caminhões carregados de mercadorias de origem duvidosa. Como eu não tinha provas, fiquei calado. Mas hoje, vendo-o tão íntimo de Valdir e ouvindo os dois sussurrarem sobre a última remessa do ano, minha apreensão dobrou. Quando fui até a cozinha levar um galão de água para a Ariadne, acabei ouvindo minha mãe na varanda, cochichando com o tio Silas. Hoje à noite o senhor deixa comigo. Vou organizar as coisas de um jeito que aquele casalzinho entenda quem é que tem mérito nessa casa e quem é que só vem comer de graça. Tio Silas deu uma risada de escárnio. É assim que se faz. Quem não contribui não pode sentar no mesmo nível, senão estraga a hierarquia. Fiquei petrificado atrás da porta da cozinha. Ariadne ergueu os olhos, me viu e me olhou com uma expressão interrogativa. Balancei a cabeça, tentando esconder o nó que se formava na minha garganta. Naquele momento eu entendi. A ceia de ano novo não havia sido preparada para a nossa união. Foi preparada como um palco onde eu e minha esposa fomos chamados para servir de figurantes inferiores na peça de exibicionismo do Valdir e na cegueira prepotente da minha mãe. Fiquei na cozinha por um longo tempo sem conseguir sair. Lá fora, na varanda, as risadas dos parentes continuavam a ecoar, misturadas aos elogios intermináveis que minha mãe despejava sobre Valdir. Dentro da cozinha, Ariadne estava parada, em silêncio diante da pia, com as mãos vermelhas por lavar a louça na água gelada daquele fim de ano. Ela não me perguntou o que eu tinha ouvido, nem reclamou de nada, e isso deixava meu coração ainda mais esmagado. Gislaine, parada a poucos passos dali, enquanto ajeitava o cabelo e retocava a maquiagem, não parava de dar ordens. Anda logo com isso, Ariadne. Daqui a pouco tem que cortar a salada e temperar o pernil. Ah, lembre de lavar bem aquelas taças de cristal. Na mesa principal só vai sentar gente importante. Não pode ter nenhuma marca de dedo. Ariadne respondeu suavemente. Tá bom, Gislaine, já entendi. Gislaine olhou para ela de soslaio e deu um sorriso cínico. Você ser mansa é ótimo, mas na casa dos sogros tem que ser mais ágil. Senão a mãe vai dizer de novo que a nora do meio só serve para enfeite. Eu não aguentei ouvir aquilo. Fui até lá para pegar a bacia de louça e ajudar a minha esposa a terminar logo. Mas, assim que peguei o primeiro prato, Gislaine gritou em direção ao quintal. Sogra, o Osório veio aqui para a cozinha roubar o trabalho das mulheres. Minha mãe entrou imediatamente com a cara fechada. Os homens da casa hoje têm que dar atenção às visitas. Deixa que a sua mulher faz isso. Se você ficar defendendo ela até nas tarefas de casa, amanhã ela monta nas suas costas. Encarei a minha mãe e, tentando controlar o tom de voz, respondi. Eu só vim dar uma ajuda para a Ariadne. Ela viajou horas de carro e também está cansada. Minha mãe riu com desdém. Viajar algumas horinhas de carro cansa onde? Ah, Gislaine tá desde de manhã coordenando tudo aqui e não deu um pio de reclamação. Ariadne puxou rapidamente a manga da minha camisa e murmurou. Vai pra lá, amor, eu dou conta. Essa frase me machucou ainda mais. Não era que ela não se sentisse humilhada, ela apenas tinha pavor de me colocar numa situação difícil entre ela e minha mãe no dia da festa. Olhei para as mãos molhadas e geladas da minha esposa e saí da cozinha com uma rachadura muito profunda se abrindo dentro de mim. No quintal, tio Silas estava sentado ao lado de Valdir. Diante deles havia café quente e maços de cigarro caros.
Ao me ver chegar, tio Silas acenou. Vem cá, Osório, senta com a gente um pouco. Sentei-me, mantendo uma expressão neutra. Tio Silas serviu um pouco de café para mim, adotando um tom de intimidade. Ouvi dizer que você trabalha com logística e fiscalização de galpões, né? É uma área boa, mas imagino que dê só para pagar as contas, certo? Valdir deu uma gargalhada e se intrometeu. Ele é metódico demais, tio. Tudo dele precisa de papel, documento, procedimento. Trabalhando desse jeito, como é que alguém vai ficar rico? Eu apenas sorri, sem responder. Tio Silas me olhava atentamente. Aquele olhar não era de um parente interessado na minha vida, mas sim um olhar investigativo. Ele continuou. Hoje em dia, esperto é quem sabe agarrar as oportunidades. Se passa uma carga de ouro na sua frente e você fica exigindo nota fiscal, alvará, laudo, a oportunidade voa pela janela. Coloquei a xícara na mesa e respondi, devagar. Dinheiro que a gente ganha precisando esconder. Mais cedo ou mais tarde vira dívida, tio Silas. Ele pareceu travar por um segundo, mas logo disfarçou com uma risada alta. Você continua com o mesmo gênio forte de sempre. Valdir me fuzilou com um olhar claramente incomodado. Você fala como se todo mundo que ganha dinheiro rápido estivesse fazendo coisa errada. Olhei para ele. Eu não falei de você, Valdir. Só disse que toda profissão tem limites. O clima ficou denso. Minha mãe, que saiu de casa naquele exato momento, franziu a testa ao perceber a tensão. Fim de ano é para falar de coisas alegres. Parem com essa mania de dar lição de moral. O seu irmão faz negócios grandes. Tem muita coisa que você ainda não tem capacidade para entender. Fiquei em silêncio. Sabia que, se continuasse, minha mãe apenas repetiria que eu tinha inveja do meu irmão. Mas na minha cabeça, a imagem do tio Silas parado perto dos caminhões naquele galpão ficou ainda mais nítida. Naquele dia, eu estava fazendo uma vistoria para um parceiro de trabalho e vi tio Silas conversando com um homem que tinha uma enorme cicatriz no rosto. Perto deles, havia dezenas de caixas fechadas, com etiquetas totalmente adulteradas. Assim que o tio Silas me viu, ele desviou o rosto rapidamente. Como eu não tinha provas concretas, não disse nada na época. Mas, ao ver a familiaridade dele com Valdir hoje e a insistência em sondar meu trabalho, tive a certeza de que ele não tocou no assunto de logística por acaso. Pouco depois, levantei-me para ir ao poço nos fundos da casa, lavar as mãos e de lá consegui ver o canto do quintal onde Valdir e tio Silas estavam conversando no celular. O vento de fim de ano balançava as folhas e o som das vozes chegava até mim em fragmentos. Ouvi Valdir dizer, tem que terminar tudo essa noite. Se passar para o dia 1º, vai dar problema. Tio Silas respondeu em voz mais baixa. Empurra logo o último lote. As caixas estão com rótulo de cesta de ano novo. Ninguém vai fiscalizar isso. Meu coração disparou. Último lote. Cesta de ano novo. Noite do dia 31. Aquelas palavras não formavam um cenário nada inocente. Voltei para a cozinha para procurar Ariadne. Ela estava escolhendo as folhas da salada, ao lado, uma pilha de pratos limpos. Gislaine, em frente a um espelho, ajeitava uma corrente de Process Ice, ouro no pescoço, e continuava a se gabar. Esse ano, o Valdir conseguiu uma carga excelente. Todo mundo queria comprar. Quem tinha dinheiro nem sempre conseguia. A sogra vive dizendo, sorte dessa casa ter ele, porque se dependesse de você e do Osório, a ceia ia ser arroz e feijão. Ariadne continuou de cabeça baixa. Fui até minha esposa e coloquei a mão no ombro dela. Ela ergueu os olhos, parecia exausta, mas forçou um sorriso. Sussurrei, faça devagar. Se a água estiver muito fria, descansa um pouco. Ariadne balançou a cabeça de leve. Já estou terminando, amor.
Não arrume confusão para sua mãe não brigar. Aquilo foi como uma agulhada no meu peito. A minha esposa viaja para passar as festas na casa da família do marido e desde que colocou os pés aqui, vive com medo de ser xingada, de errar, de me causar problemas. Uma nora tão compreensiva. Até que ponto eles queriam que ela se rebaixasse? Perto da hora do almoço, os parentes chegaram em peso. Tio Silas começou a agir como o dono da festa, andando de um lado para o outro, apontando quem deveria sentar onde. Eu ouvi dizer para minha mãe: a mesa principal fica para os mais velhos, os convidados de honra e o Valdir com a Gislaine. O Osório e a esposa são mais simples. Coloque-os na mesa dos fundos para ficarem mais à vontade. Não, vamos misturar as coisas e perder a postura da família. Minha mãe concordou, prontamente, como se aquela fosse a ideia que ela mesma já tinha em mente. Atrás da porta, cerrei os punhos. Naquele momento, minhas suspeitas se dividiram em duas certezas. A primeira: a ceia foi orquestrada para humilhar a mim e a minha esposa perante toda a família. A segunda: por trás da ostentação do Valdir e do tio Silas, existia um esquema ilícito que eles queriam blindar a todo custo. Eu não ia falar nada por enquanto. Não ia armar um escândalo. Pensei, comigo mesmo. Se eles souberem parar por ali, em respeito aos laços de sangue, eu me manteria calado. Mas se cruzassem a linha, se usassem a ceia de fim de ano para pisotear a minha esposa, eu não iria tolerar nem mais uma vez. Quando chegou a hora de servir a ceia, o quintal da minha casa virou um alvoroço. Os adultos puxavam cadeiras. As crianças corriam em volta da decoração de fim de ano. O som dos pratos e talheres vinha da cozinha. Da varanda, eu observava a Ariadne e algumas sobrinhas trazendo as travessas de comida. A testa da minha esposa estava suada, apesar do frio do fim do ano. Ela trabalhou desde que chegou, mas ninguém, absolutamente ninguém, perguntou se ela estava cansada. A primeira mesa foi montada bem no centro da sala principal. Era uma mesa grande, forrada com uma toalha impecável e rodeada por cadeiras confortáveis com encosto. Gislaine fez questão de arrumar os pratos ali. Havia camarões enormes, lombo de porco assado, bacalhau, um chester inteiro dourado no centro e várias garrafas de uísque importado brilhando sob a luz. Minha mãe andava de um lado para o outro, repetindo: essa mesa é para os mais velhos, o Silas, o Valdir e a Gislaine e os convidados VIPs. Arrumem bem bonito para não passar vergonha. Ouvir o termo convidados VIPs me embrulhou o estômago. Quem na nossa própria casa era visita? Quem era da família? Isso precisava mesmo ser medido por mesas, mas continuei observando. Queria ver até onde minha mãe iria. A segunda mesa foi montada perto da porta da cozinha, num corredor onde o vento frio batia direto. A toalha era velha e poída nas bordas. Sobre ela havia apenas uma travessa de salada murcha, uma tigela de sopa turva que sobrou de mais cedo, alguns pedaços esfarelados de pernil mal assado e um prato com pescoço, asas e carcaça de frango. Ariadne se aproximou daquela mesa, olhou para tudo aquilo e travou. Vi que os olhos dela ficaram vermelhos, mas ela engoliu o choro e se curvou para alinhar os talheres e guardanapos sobre a mesa, como se pensasse que, fazendo as coisas com perfeição, a humilhação doeria menos. Cheguei perto da minha mãe e perguntei, num tom baixo, mas bem claro: mãe, onde eu e a Ariadne vamos sentar? Minha mãe nem olhou para mim, apenas apontou para a mesa da cozinha. Ali, naquela mesa. Sentem lá para ficarem mais à vontade. A mesa principal é para as visitas importantes, e o seu irmão tem que dar atenção aos Silas e aos tios. Olhei para o Valdir. Ele já estava sentado na mesa principal, abrindo tranquilamente a garrafa de uísque,
com o ar de quem já tinha tudo sob controle. Ghislaine sorria, puxando a cadeira bem ao lado do marido, as pulseiras de ouro batendo nos pratos, fazendo um barulho estridente. Perguntei novamente à minha mãe. Eu e a Ariadne também somos filhos desta casa. Por que temos que sentar separados? Minha mãe virou-se para mim, fechando a cara. Como você é chato. Tudo é comida. Vocês moram longe, já estão acostumados a comer qualquer coisa. Ficam aí no canto, sem precisar fazer cerimônia. Qual é o problema? Essas palavras, ditas com tanta frieza, caíram no meu peito como chumbo. Valdir deu uma risada, serviu uísque para o tio Silas e gritou lá da mesa. Não seja ressentido, Osório. A casa tem regras. A mesa principal é para quem tem prestígio, para quem faz o dinheiro entrar e mantém o status da família. Não importa em qual mesa você senta, a comida vai para o estômago do mesmo jeito. Alguns parentes deram risadinhas, outros abaixaram a cabeça, fingindo não ouvir. Já a Ariadne estava ao meu lado, as mãos apertando a beirada da própria blusa, tentando manter a compostura. Tio Silas, calmamente, levantou o copo de bebida. Seu tom parecia o de um conselheiro, mas era puro veneno. O Valdir tem razão. O homem tem que saber abaixar a cabeça para manter a harmonia. Não vá deixar sua esposa te fazer perder a razão. Quem está por cima, a gente olha e aprende. Aquilo fez com que vários olhares se voltassem para Ariadne. Ela não havia dito absolutamente nada e, no entanto, todos os pecados daquela situação foram atirados nas costas dela. Respirei fundo. No quintal, o vento soprou derrubando algumas folhas de uma árvore na varanda. Na sala, o barulho do álcool sendo servido era claro. Valdir ergueu o copo e riu. Vamos comer nós aqui primeiro. Esquece o Osório. Deixa ele pensar um pouco. Se quiser comer depois, ele come. Minha mãe imediatamente apoiou, mandando todo mundo começar a servir, como se a humilhação que eu, minha esposa, sofríamos fosse um mero aborrecimento indigno de nota. Fiquei de pé, ao lado da mesa dos fundos, meus punhos, apertados até as unhas, marcarem a pele. Eu sabia que a minha paciência estava por um fio. Se minha mãe tivesse dito uma palavra mais gentil, se Valdir tivesse recuado 1 centímetro, talvez, pelo meu pai e pelo ano novo, eu engolisse aquilo. Mas eles não pararam. Eles não prepararam aquela ceia para celebrar. Prepararam para me fazer curvar diante da montanha de carne, marisco e arrogância do Valdir. E naquele segundo compreendi que certas ceias te sufocam antes mesmo de você dar a primeira mordida. E que, quando a própria família usa o sangue como desculpa para esmagar os outros, alguém precisa ser o primeiro a se levantar. Ariadne puxou minha mão levemente e sussurrou. Amor, senta aqui. Vamos comer um pouco e depois a gente vai embora. É véspera de ano novo, não faz escândalo. Ela falou tão baixo que quase só eu pude ouvir. Ela não queria comer aquela comida. Ela só tinha pavor de que eu ficasse com fama de filho ingrato. Tinha medo de arruinar a festa da família. Mas quanto mais eu via a resignação dela, mais ódio me subia pela garganta. Há momentos em que a paciência de uma mulher não traz paz para o lar, mas serve apenas para encorajar os maldosos a pisarem ainda mais forte. Vendo que Ariadne ainda estava em pé, minha mãe fechou ainda mais a cara. Ela pegou uma tigela da mesa principal e com força bateu-a na nossa mesa da cozinha. O caldo espirrou nas bordas. Era um resto de sopa de legumes aguada que havia sobrado do almoço. Ela falou em voz alta. A nora dessa casa tem que saber o seu lugar. Pode comer o que tem aí. Se não quiser, volte para a casa dos seus pais. Não fique fazendo cara de coitada para que os outros fiquem com pena. A sala inteira ficou num silêncio profundo. O barulho de talheres de algumas pessoas parou subitamente. Ariadne ficou pálida, agarrando com mais força a barra da roupa. Ela olhou para minha mãe.
A voz tremia, mas não perdeu a educação. Eu não estou reclamando da comida da senhora. Eu só fico muito triste, porque vim passar o ano novo na casa do meu marido e sou tratada como uma completa estranha. A frase foi suave, sem desrespeito. Mas para minha mãe, o simples fato de Ariadne ousar dizer que estava triste já era um insulto. Dona Lourdes arregalou os olhos. Não venha fazer teatro na minha frente. Não me faltam noras. Uma nora que não serve para ajudar o marido, que não traz orgulho para a família dele, não pode exigir ser tratada como rainha. Gislaine, lá da mesa principal, pousou a taça de vinho e jogou mais lenha na fogueira. Ariadne, a sogra, só diz isso para o seu próprio bem. Quando a gente sabe ser humilde na casa dos sogros, a gente é amada. Quando fica de melindre, cansa todo mundo. Valdir deu uma risada e ergueu o copo. Osório, educa a sua mulher. Véspera de ano novo e deixar ela fazer esse papelão? Vergonha para você, que é homem. Qualquer mesa é mesa. A gente está em casa, não num restaurante de luxo, para ficar escolhendo lugar. Ouvir isso, seguido dos risos abafados de alguns parentes, arrebentou a última represa de paciência dentro de mim. Caminhei até a Ariadne e puxei a cadeira onde ela iria se sentar, afastando-a da mesa. Ariadne se assustou e me olhou. Peguei a bolsa dela e falei, pronunciando cada sílaba para que todos ouvissem. Você não vai se sentar aqui. Minha mãe congelou e gritou, o que você vai fazer? Eu a encarei de frente. Vou levar a minha esposa para a casa dos pais dela. A frase caiu como um balde de gelo na sala inteira. As risadas na mesa principal cessaram de vez. Meu pai, que estava quieto no canto da varanda, deu um pulo, assustado. Gislaine ficou de boca aberta, sem acreditar que eu tinha tido a audácia de falar aquilo diante da família toda. Valdir bateu o copo de uísque com força na mesa. Você ficou maluco? Sair de casa no meio da ceia de Réveillon por causa de uma mesa? Virei-me para ele, com a voz gélida e assustadoramente calma. Não é por causa de uma mesa. É porque você e a mãe usaram essa mesa para humilhar a minha esposa. Minha mãe deu um soco na mesa e berrou. Ingrato, eu te criei todos esses anos e, agora, por causa de uma mulherzinha, você vai arrumar confusão na nossa ceia. Eu olhei para ela. Doía, mas eu não iria recuar. Ingratidão não é tirar a minha esposa de um lugar onde ela é ofendida. Ingratidão é sentar, comer e fingir que está tudo bem enquanto a mulher que eu amo é tratada como lixo por todos vocês. Ariadne puxou meu braço. As lágrimas começaram a cair. Amor, ela murmurou, vamos embora. Virei-me para sussurrar para ela, mais alto o suficiente para que ela me ouvisse. A gente vai. Neste ano novo, você não vai engolir nem mais um prato de humilhação. Ela soluçou, não por fraqueza, mas porque, provavelmente, pela primeira vez desde que pisou naquela casa, alguém finalmente falara por ela, validando a dor que ela engoliu em silêncio por tantos anos. Tio Silas, então, decidiu intervir. A voz continuava mansa, mas afiada como uma couros navalha. Osório, não haja assim. Homem tem que saber ponderar as coisas. Abandonar a ceia em família vai ser um vexame para todos. Assuntos de família, a gente resolve de portas fechadas. Não estrague o lucro do fim de ano do seu irmão. Eu o encarei. A lembrança das ligações suspeitas, dos caminhões sem registro e das palavras último lote veio como um raio na minha mente. Respondi, fique tranquilo, tio Silas. O que precisa ser visto por todos, mais cedo ou mais tarde, vai estar à vista de todos. Valdir fechou a cara. O que você está querendo dizer com isso? Segurei a mão da Ariadne e caminhei em direção à porta, parando por um segundo, antes de sair, olhando por cima do ombro para ele. Coma à vontade, mas não esqueça de conferir bem as suas entregas desta noite. Nem toda carga passa impune. Valdir. O sorriso de Valdir morreu no rosto imediatamente. Tio Silas,
também paralisou. Um brilho de pânico cruzou os olhos dele de forma muito rápida, mas não escapou da minha visão. Minha mãe, sem entender nada, ainda gritava atrás de mim: "Se você passar por esse portão, não precisa mais me chamar de mãe." Olhei para ela uma última vez. Meu coração estava estraçalhado, mas minha atitude foi definitiva. Se a senhora continuar tratando a minha esposa como uma estranha, eu realmente não saberei qual é o meu lugar nesta casa. Dito isso, puxei Ariadne pela mão e saímos pelo portão. Deixamos para trás o som dos talheres batendo, dos gritos da minha mãe, dos resmungos do Valdir e do tio Silas, pegando o celular apressadamente. Não, olhei para trás. Fomos para a rodoviária e pegamos um carro de aplicativo para a casa dos pais de Ariadne, em outra cidade. Ariadne estava encolhida no banco do carro, os olhos marejados, ainda segurando algumas das sacolas que minha mãe havia recusado. Vê-la, assim apertou minha garganta. Apertei a mão dela, que estava gelada, e disse baixo: "Me perdoa, eu deveria ter te tirado de lá muito antes." Ela balançou a cabeça, tentando sorrir no meio das lágrimas. "Eu não culpo você, só não entendo. Eu me esforcei tanto, por que a sua mãe tem tanto ódio de mim?" Aquela pergunta doeu. Há coisas que, por mais que tentemos explicar, se o preconceito já enraizou no coração das pessoas, não adianta ceder. Eu apertei a mão dela, pronunciando cada palavra com clareza. "A partir de hoje, quem desrespeitar você estará me desrespeitando. Não vou deixar que ninguém mais te humilhe." Ariadne me olhou com os lábios tremendo. Encostou a cabeça no meu ombro. Lá fora, a noite de Réveillon ia caindo, e dentro de mim, uma porta para a minha família paterna se fechava lentamente. Meu celular não parava de vibrar. O nome da minha mãe piscava na tela. Olhei por um momento e decidi atender no viva voz. Antes que eu pudesse falar alô, a voz estridente dela explodiu: "Volte para casa agora mesmo. Véspera de Ano Novo e você vai embora no meio da janta. Você quer que os parentes joguem na minha cara que não sei criar filho?" Eu respondi: "Com calma, eu só tirei a minha esposa de um lugar onde ela estava sendo tratada como lixo. A senhora se importa com o que os outros dizem, mas não se importa com a dor dela." O telefone ficou mudo por um segundo, e depois ela voltou a gritar: "Dor de quê? Fazer tempestade em copo d'água por causa da comida. Sua mulher adora se fazer de vítima." Ouvi barulho de muita gente ao fundo. Provavelmente a família toda estava reunida ao redor do telefone, transformando aquela ligação em um julgamento à revelia. Ariadne ficou pálida. Bati no joelho dela de leve para acalmá-la. Em seguida, ouvi a voz do Valdir, que devia ter arrancado o celular da mão da mãe. "Osório, quem você pensa que é para acabar com a minha ceia? Sabe quantas pessoas importantes estão aqui?" Eu retruquei. "Você está preocupado com a ceia ou com a última coisa que eu te disse antes de sair?" O telefone ficou num silêncio absoluto. Apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para saber que eu tinha acertado a ferida dele. Valdir engrossou a voz, soando ameaçador: "Você para de falar besteira. Eu trabalho direito, não admito que você venha me dar lição." Olhei pela janela do carro, vendo as árvores passando borradas na escuridão, e respondi: "Se trabalha direito, vá comemorar em paz. Por que esse desespero?" Valdir bufou, e outra voz assumiu a ligação. Era tio Silas. Seu tom era aveludado e cínico. "Osório, meu sobrinho, a gente lava roupa suja em casa. Não deixe que uma bobeira na janta acabe com a fartura do seu irmão. Ano Novo é época de perdoar, releva isso." A palavra fartura, no vocabulário do tio Silas, não significava a alegria de uma mesa cheia. Significava a grana preta de uma carga ilegal prestes a chegar. Eu respondi: "O senhor tem razão, roupa suja se lava em casa. Mas se os negócios da família envolvem contrabandos e mercadorias falsificadas,
A casa não vai ser grande o bastante para esconder a sujeira. Tio Silas. A linha virou um caos. Ouvi Valdir xingando e minha mãe perguntando desesperada: contrabando? Que história é essa? Então a ligação caiu bruscamente. Ariadne olhou para mim apavorada. Amor, o que está acontecendo? Antes que eu pudesse explicar, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Não voltem para a casa da sua mãe. A carga do Valdir está sendo monitorada. Tem gente querendo usar você como escudo. Li aquela mensagem e meu sangue gelou. Todas as minhas suspeitas. A conversa sobre o último lote de Ano Novo. Os caminhões no galpão. Tudo se encaixou numa pintura assustadora. Eu não queria apavorar a Ariadne, mas não podia mentir. O Valdir não está só se exibindo, disse, devagar. Ele provavelmente está metido com uma quadrilha de falsificação e contrabando. E estão querendo jogar a culpa no meu nome se algo der errado. Ariadne cobriu a boca com as mãos. Então, a humilhação no jantar não foi só maldade. Eu não quis confirmar, mas o meu silêncio era a resposta. O carro avançou mais alguns quilômetros. Pelo retrovisor, reparei numa moto vindo logo atrás. A princípio achei que fosse um viajante qualquer, mas após algumas curvas sinuosas, a moto mantinha exatamente a mesma distância. O carona usava capacete com viseira escura e de vez em quando inclinava a cabeça para olhar nossa placa. Pedi ao motorista do aplicativo: moço, pega o desvio pela estrada de terra que vai dar no Mercadão Velho, por favor. Ele achou estranho, mas obedeceu. A moto entrou na mesma estrada. Estávamos sendo seguidos. Ariadne apertou meu braço. São capangas do seu irmão? Não sei. Mas precisamos ter muito cuidado agora. Mandei uma mensagem para o Fausto, um conhecido da época em que gerenciei galpões e que tinha ótimos contatos no setor de transporte. Tô sendo seguido. É muito provável que seja a carga do Valdir e do Silas. Tenta descobrir algo para mim. Minutos depois, Fausto respondeu: não vá para a casa da sua família de jeito nenhum. A coisa é séria hoje. Vou averiguar mais. Aquela mensagem me deixou com um nó no estômago. Olhei para minha esposa, a mulher que acabou de ser humilhada pela família do marido, agora dentro de um carro, aterrorizada por estar sendo perseguida. Eu estava furioso com a minha mãe por sua cegueira, com Valdir por sujar a nossa família e comigo mesmo por ter achado que a paciência resolveria tudo. Quando chegamos perto da casa dos meus sogros, a moto diminuiu a velocidade e parou na esquina. Não se aproximou. Pedi ao motorista que encostasse o carro colado no portão e esperasse eu colocar a Ariadne para dentro antes de ir embora. Ariadne desceu do carro com as pernas bambas. Eu a amparei e sussurrei: vamos entrar e falar com seus pais. Deixe que o resto eu resolvo. Assim que o portão da casa dos meus sogros abriu, a luz amarela que iluminava o quintal deu a Ariadne o conforto que ela não teve na minha casa. A casa de seu Onofre e Dona Zélia não era enorme, nem tinha enfeites luxuosos, mas transpirava acolhimento. Lá no fundo havia um pernil assando no forno a lenha, cujo cheiro delicioso tomava conta do ar. Assim que passou pelo portão, Ariadne não aguentou mais e desabou num choro convulsivo, abraçada à mãe dela. Dona Zélia, desesperada, assegurou: filha, o que houve? Quem te fez mal? Por que vocês voltaram na véspera de Ano Novo a essa hora? Ariadne balançava a cabeça, tentando falar, mas os soluços não a deixavam. Seu Onofre saiu da cozinha limpando as mãos no avental. Ele me olhou e depois olhou para a filha com uma expressão grave. Não fez perguntas desesperadas, apenas puxou umas cadeiras para a varanda. Entrem primeiro, a noite está fria. Sentei-me com Ariadne. Dona Zélia trouxe um copo d'água com açúcar, o rosto misturando pena e revolta.
Foi a família do seu marido de novo, não foi? Bastou essa pergunta para Ariadne abaixar a cabeça e chorar ainda mais. Provavelmente, minha sogra já intuía que a filha engolia sapos há muito tempo. Fiquei em pé, observando tudo, sentindo uma vergonha indescritível. Fui até o pequeno oratório no canto da sala, onde seu Onofre tinha acabado de acender as luzinhas e velas de fim de ano. Curvei a cabeça, não por encenação, mas por pura consternação. Depois virei para meus sogros e disse: peço perdão a vocês. Hoje eu tirei a Ariadne do meio do jantar de Ano Novo, porque na minha casa, minha mãe fez 2 mesas. Colocaram a gente numa mesa perto da porta para comer sobras. Falaram coisas horríveis para Ariadne. Eu não podia deixar ela engolir mais aquilo. Dona Zélia arregalou os olhos, marejados de lágrimas. Segurou as mãos da filha, tremendo. Seu Onofre permaneceu calado por um longo tempo. Achei que ele fosse me dar uma bronca por ter feito um escândalo no Ano Novo, mas ele respirou fundo e disse: um homem que sabe tirar a esposa de um lugar onde ela é desprezada é de um homem de verdade. Eu não te culpo, Osório. Aquilo me deu um nó na garganta. A tarde inteira fui chamado de ingrato, de louco. E a primeira pessoa que compreendeu a minha atitude foi o meu sogro. Ariadne ergueu o rosto banhado em lágrimas. Seu Onofre colocou a mão no ombro dela, devagar e carinhoso. Quando você casou, nós não pedimos que você comesse do bom e do melhor todos os dias, mas não te criamos para ser humilhada nos fundos da cozinha de ninguém. Não deixei o clima ficar submerso apenas no choro. Contei a ele sobre a mensagem do Fausto e minha suspeita sobre os negócios ilegais do Valdir e do tio Silas. Logo o celular tocou de novo. Era o Fausto. Coloquei no viva voz. A voz do Fausto saiu apressada e ríspida. Osório, levantei a ficha. Tem uma quadrilha de falsificação, misturando mercadoria adulterada nas cestas de fim de ano há meses. O caminhão principal está no nome do Valdir. E o pior, descobriram que eles elaboraram um contrato falso, onde você consta como responsável pelo aluguel do caminhão e pelo recebimento da carga. Ariadne colocou a mão na boca em pânico. Dona Zélia ficou estática. Seu Onofre franziu o rosto. Contrabando? Como assim? Fiz um sinal para Fausto prosseguir. O esquema é o seguinte: a Polícia Federal já está de olho neles há semanas. Estão só esperando eles juntarem toda a mercadoria hoje à noite. O Mão e o Silas queriam te jogar na fogueira. Como você tem registro limpo no setor de logística, tentaram forjar a sua assinatura para você assumir a bomba se a casa caísse. Fechei os olhos. Há alguns dias, o Valdir tinha me ligado pedindo meus documentos e uma assinatura digital para alugar uma van para transportar presentes para o interior. Na época, achei a desculpa esfarrapada e falei que ia pensar. Ele ainda riu dizendo: irmão de sangue sendo burocrata comigo. Que palhaçada! Eu achei que era só desorganização dele. Agora tudo fazia sentido. Era uma emboscada perfeita. Falei para Fausto: tem alguma prova disso, Fausto? Pouco depois, uma foto chegou pelo WhatsApp. Era uma imagem tirada de longe. Valdir, tio Silas e o homem com a cicatriz que eu conhecia por Zeca Navalha, chefe de um esquema sujo no estado, estavam ao lado de um caminhão com uma lona azul. Atrás deles, caixas empilhadas com adesivos de cestas de fim de ano. Dei zoom e meu coração saltou. Aquele era o Zeca Navalha. Não tinha como negar. Mostrei para a Ariadne. Ela olhou e perguntou com a voz esganiçada: quer dizer que aquele jantar todo não era só para me humilhar, mas para criar um álibi de que você estava com eles? Concordei com a cabeça. Se a polícia batesse, eles usariam a desculpa de que eu estava frustrado com a família. Saí do jantar no meio e fui fazer o frete ilegal por conta própria, usando minha experiência no ramo. Seu Onofre bateu na mesa. Eles são sangue do seu sangue e calcularam isso tudo para jogar a sua vida na cadeia.
Eu não soube o que responder. O silêncio na varanda apenas aumentou o som do pernil crepitando no forno, um som de paz que não condizia com o tormento que eu sentia. Disse a Ariadne para ficar calma. A partir de agora, não atenda nenhuma ligação da minha família. Se ligarem, não, vão pedir desculpas. Vão querer que você minta, que sirva de testemunha para eles. Não se meta. Ariadne assentiu, mais forte do que eu imaginava, segurando firme a minha mão. Eu confio em você. Só me prometa que a gente vai resolver isso dentro da lei, sem que você corra perigo. Sorri, tentando transmitir uma paz que eu ainda não sentia. Prometo. Não vou cometer um crime para provar que outro cometeu um crime. Salvei todas as fotos e mensagens em uma pasta protegida na nuvem. Por volta das 9 da noite, quando Dona Zélia havia acabado de servir um prato de lentilha para tentarmos comer algo, meu celular voltou a tocar. Era Valdir. Aquele nome piscando me deu náuseas. Ariadne parou de comer, com a colher na mão. Dona Zélia me olhou aflita. Seu Onofre foi categórico. Atende no viva voz, deixa a gente ouvir o que essa raposa tem a dizer. Atendi. Para minha surpresa, a voz do Valdir não era mais arrogante, nem agressiva. Ele soava assustadoramente manso. Osório, meu irmão, me desculpe. Eu bebi um pouco demais e falei besteira. Ano novo a gente não briga, né? Vem pra cá. Vamos conversar a sós. Não precisa trazer a Ariadne agora se ela tá ofendida. Olhei para a Ariadne, que balançou a cabeça negativamente. Eu mantive o sangue frio. Conversar sobre o quê? Ou você quer que eu assine alguma coisa? Houve um silêncio total na linha, profundo a ponto de eu ouvir o barulho do vento soprando lá longe. Finalmente Valdir deu uma risadinha amarela. Que absurdo é esse, Osório? Assinar o quê? Só quero que a família faça as pazes. Ah, mãe tá chorando. O pai tá triste. Vem aqui pedir desculpas pra velha e a gente toma um uísque. A falsidade dele me irritava mais do que as ofensas de mais cedo. Eu disse, então abre a chamada de vídeo. Quero ver você e onde você está. Valdir se alterou na hora. Você quer me fiscalizar, moleque? Retruquei. Se você realmente quer que eu volte pra ceia, o que custa me mostrar a casa? Ouvi uns resmungos, a voz do tio Silas cochichando algo, e então o telefone mudou para o FaceTime. A tela sacudiu e o rosto de Valdir apareceu, vermelho, com a testa suada. Ele estava num lugar com a iluminação bem precária, o fundo escuro, mas o que ele tentava esconder apareceu no cantinho da câmera. Atrás do ombro dele, a lona azul de um caminhão e caixas com o selo vermelho de cestas de fim de ano. Você está na casa dos nossos pais ou no galpão, Valdir? Disparei. Ele se assustou e rapidamente girou o celular para uma parede de tijolos. Tô em casa, claro. Você tá vendo coisa. Eu dei uma risada fria. Desde quando tem uma carreta estacionada no quintal da mãe? Ele não disse nada, mas no vídeo, a voz abafada do tio Silas foi captada perfeitamente. Manda logo ele validar a assinatura do frete no aplicativo, se enrolar muito vai foder com nós todos. O rosto do Valdir empalideceu. Ele encerrou o vídeo e voltou para a chamada de voz. Mas já era tarde. Todos nós na varanda ouvimos perfeitamente. Ariadne se levantou num salto, pálida. Seu Onofre a puxou de volta para a cadeira. Apertei o botão de gravar chamada no meu outro celular. Valdir, você quer que eu assine o laudo de responsabilidade do seu contrabando no aplicativo, não é? Valdir bufou e, vendo que não dava mais para esconder, mudou de tom. Osório, fala. Sério. Assina essa porra de documento no app de despachos. Só para confirmar que o frete das cestas está no seu nome. Depois que o caminhão passar pela blitz da rodovia, eu desfaço. Eu te dou 50 mil reais na mão pela ajuda. Você salva a pátria e a mãe não morre de desgosto. Aquela justificativa foi uma facada. Mais cedo, ele zombava de mim por ser pobre e metódico.
Agora queria comprar o meu nome limpo por 50 mil para eu ir para a cadeia no lugar dele. E ainda usava a nossa mãe como escudo. Não me peça ajuda, falei pausadamente. Você está pedindo para eu ser seu laranja. Valdir explodiu. Olha como você fala comigo. Eu sou seu irmão mais velho. Se não fosse eu sustentando o moral da família, a mãe já tinha te chutado. Acha que tá bem nessa vida por quê? Encarei o telefone. A arrogância dele o denunciava mais do que qualquer prova. Valdir, se o negócio é limpo, por que você mesmo não assina? Tio Silas puxou o telefone lá do outro lado. Osório, pense bem, antes de afundar a própria família. A polícia pode ir atrás de você, independentemente. A sua empresa de fretes faz a região. Você brigou no jantar, fugiu de carro. Se eles juntarem as peças, podem dizer que foi você. Eu sabia que isso não era mais um pedido. Era uma ameaça declarada de extorsão. Tio Silas, estou gravando esta ligação. Eu avisei. Um silêncio absoluto. Apenas essas poucas palavras engasgaram os dois. Valdir gritou de longe. Você gravou seu próprio irmão, seu miserável? Respondi com calma. Você está produzindo a própria corda para se enforcar. Não vou sujar meu nome e da minha esposa. Pode esquecer que tenho um irmão. Desliguei e bloqueei o número. Na varanda da casa dos meus sogros, o silêncio era lúgubre. Ariadne foi amparada pela mãe. Seu Onofre olhou para mim e disse: você agiu como um homem digno. Proteger os seus não significa ser cúmplice de crimes. Mandei o áudio para Fausto e salvei o backup. O vento da noite de Ano Novo soprava frio. Aquele Réveillon não era apenas a fratura da minha relação com os meus pais, mas a queda de um império de mentiras. Após a ligação ser desligada, ficamos um longo tempo sem dizer nada. O som dos fogos de artifício, ao longe, anunciava que o ano estava prestes a virar. Mas não, havia clima de comemoração. Verifiquei as gravações de áudio mais uma vez e enviei para o contato da Polícia Federal que Fausto me forneceu. Era um passo irreversível, mas necessário. Seu Onofre serviu mais um copo de água com açúcar para Ariadne. Osório, agora em diante não ande sozinho. Gente encurralada com carga milionária presa faz qualquer atrocidade. Confirmei com a cabeça. Fui avisado de que a qualquer momento a operação iria estourar nos galpões clandestinos que Fausto indicara. Foi então que o barulho de uma moto soou alto no fim da rua e parou bem em frente ao portão da casa dos meus sogros. Era a mesma motocicleta de horas atrás. Pedi para Ariadne ficar dentro de casa. Seu Onofre e eu fomos até o portão, mas não o abrimos. O motociclista desceu, tirou o capacete com viseira escura e se aproximou da grade. Era um rapaz magro, de aparência cansada, usando uma jaqueta de couro gasta. Ele olhava nervosamente para os lados, como se temesse que alguém o estivesse espreitando. Senhor Osório, ele chamou, com a voz embargada. Quem é você e o que quer? Indaguei duramente. Meu nome é Glauber. Eu era o motorista das vans do Zeca, na Valha. Aquele que estava com o seu irmão, disse ele, revelando o apelido do chefe do contrabando que eu tinha visto naquele galpão meses antes. Segurei firme no portão. Você me seguiu da casa da minha família até aqui para quê? Amando deles? Glauber ergueu as mãos abertas em sinal de rendição. Não, senhor, eu segui para avisar o senhor para não voltar para lá. Se o senhor for para lá hoje à noite, eles têm jagunços que vão te obrigar a assinar aquele termo de frete no aplicativo na marra. Vão colocar uma arma na sua cabeça ou na da sua esposa. E se não assinasse, iam gravar um vídeo forjando que o senhor estava fazendo uma vistoria na carga. Ariadne, que havia se esgueirado para a varanda e ouvido tudo, prendeu a respiração horrorizada. Por que você está me contando isso e correndo o risco de ser pego pelo Zeca? Questionei, ainda cético. Glauber abaixou a cabeça, a voz falhando. Eu dirigi para eles achando que eram cestas de ano novo de verdade. Eram eletrônicos falsificados e comida
fora da validade maquiada de presente de luxo. Quando quis pular fora do esquema, eles não me pagaram o salário do ano. Ficaram com meus documentos e ameaçaram matar a minha mãe. Fui escravo. Quando vi eles armando a cama para o senhor hoje, que é sangue deles, eu resolvi que não ia deixar a corda estourar no pescoço de inocente de novo. Aquele garoto tirou do bolso interno da jaqueta um celular antigo, com a tela toda rachada. Deu play num gravador de voz. O áudio era chiado, mas dava para reconhecer com clareza cristalina a voz do tio Silas. O Osório é o filho do meio. A Lourdes nem liga para ele, só tem olhos para o Valdir. Jogar a culpa no Osório é limpo. Ele tem empresa. Os federais vão cair matando e até provarem o contrário, o nosso material já cruzou a fronteira. E em seguida, a voz de Valdir. Tudo bem, contato de laranja, não importa se é irmão, só a mãe não pode saber que eu armei para o próprio filho. Se a gente disser que o Osório desviou a carga para ganhar propina, a família toda acoberta. Aquilo foi um punhal girando no meu peito. A minha mãe podia me desprezar, podia preferir o Valdir, mas ouvir da boca do meu próprio irmão que eu era apenas um laranja descartável, porque no fundo ele sabia que minha mãe o defenderia em qualquer situação, foi de uma crueldade avassaladora. Ariadne começou a soluçar de forma incontrolável. Destranquei o portão. Você tem como provar essas gravações para o delegado? Perguntei a Glauber. Eu entrego tudo, disse ele, trêmulo. Só quero me livrar deles e não virar réu do crime do Zeca. Falei para ele ir imediatamente para a delegacia que o Fausto havia acionado, não olhar para trás e não atender mais os chamados do bando. Glauber subiu na moto e desapareceu na escuridão. Eu não pensei duas vezes. Entrei no WhatsApp da família, onde minha mãe havia mandado vários áudios xingando eu e Ariadne de ingratos, sem coração, destruidores de festas. Anexei o áudio do celular do Glauber. Escrevi apenas uma linha. Ouçam quem realmente destruiu esta família. Mandei e bloqueei o aplicativo temporariamente. Não precisei de muito. Alguns minutos depois, meu celular convencional tocou freneticamente. Eu atendi no viva voz. A voz da minha mãe não era mais de indignação e gritaria. Era um choro rasgado, apavorado, de quem perdeu o chão debaixo dos pés. Osório, Osório, meu Deus, que áudio é esse? O que o tio Silas estava falando? De laranja e contrabandos? Por que o Valdir disse que eu não ia te defender? Mãe, a senhora ouviu muito bem. O banquete na mesa principal que a senhora fez, tanta questão de oferecer ao Valdir hoje, foi pago com dinheiro de falsificação, estelionato e crime. Ele convidou eu e a Ariadne para o jantar para nos embriagar e nos coagir a assumir os galpões sujos do Zeca Navalha em meu nome. Se a Ariadne não estivesse lá e a gente não tivesse saído para a casa dos meus sogros, agora eu estaria com uma arma na cabeça, sendo forçado a ir para a prisão, no lugar do seu filho de ouro. Pelo telefone, ouvi o estampido de um copo caindo no chão. A voz do meu pai, seu Jurandir, soou desesperada ao fundo. Lourdes, Lourdes, o que você fez? O som de passos frenéticos e de um choro de lamentação que nunca esperei ouvir da minha mãe. Ela gaguejou. Ele não faria isso. O Valdir me dá presentes caros. Ele é um empresário respeitado. Mãe, falei com frieza. Se a senhora ainda tem um pingo de amor por ele, não tente escondê-lo, nem assine nenhum documento que ele te pedir e, pelo amor de Deus, tranque o portão. A Polícia Federal está a caminho dos galpões. Nesse momento, outra mensagem pipocou. Era Fausto. A operação estourou. Fecharam o cerco no galpão 4. Zeca Navalha rodou na blitz. Tio Silas tentou fugir pelo telhado. O Valdir e a Gislaine foram interceptados no pedágio, tentando fugir com o caminhão para a fronteira. Li a mensagem em voz alta.
A reação no telefone foi um grito de pavor da minha mãe que rasgou a alma. Eu desliguei o aparelho. Não havia mais nada para ser dito. Seu Onofre foi à cozinha, serviu-me um café preto e botou a mão no meu ombro. Você não os empurrou. Eles pularam. Ariadne enxugou o rosto. Fiquei abraçado com ela no sofá enquanto os fogos de meia-noite espocavam pelo céu do interior. Um ano novo que marcou a destruição e o renascimento. 2 horas depois, quase às 2 da manhã, escutamos batidas fortes no portão da casa dos meus sogros. Meu pai, seu Jurandir, aos prantos, havia trazido minha mãe de táxi. Dona Lourdes desceu do carro, parecendo que havia envelhecido 20 anos em algumas horas. O cabelo estava despenteado. O vestido de festa chique agora estava sujo de poeira e lágrimas. Ela se arrastou até a grade e quando eu abri o portão, ela não me encarou com a petulância de sempre. Ela tentou se jogar de joelhos no chão de cimento, mas eu a segurei pelos ombros, sem deixar. Mãe, não faça isso. Levante-se. Ela chorava como uma criança. Osório. O Valdir foi preso. A casa dele foi vasculhada e acharam documentos falsos. A arma. Ele me ligou da viatura, pedindo para eu vender o sítio, pedindo para você assumir o crime fiscal e de pirataria no lugar dele. Ele disse que você não ia para a cadeia muito tempo, porque é réu primário, mas que ele pegaria mais de 10 anos. Salve o seu irmão, meu filho. Por favor, eu imploro, se ele for preso, eu morro. Eu olhei para a mulher que me gerou e o vazio no meu peito era imensurável. Ela sabia que o irmão tinha feito o que fez. Sabia que ele armara para cima de mim e ainda assim veio até a casa dos meus sogros, no meio da madrugada, pedir para eu destruir a minha vida, a vida da Ariadne, para salvar o delinquente que ela sempre idolatrou. Ariadne saiu da varanda. Pela primeira vez desde que a conheci, minha esposa não abaixou a cabeça para a minha mãe. Ariadne a fitou com uma calma glacial e disse: Dona Lourdes, hoje à tarde a senhora colocou sopa estragada e restos de osso num prato para mim e me mandou sentar nos fundos. Dizia que só os grandes provedores mereciam a mesa principal. O provedor que a senhora enalteceu estava roubando a dignidade e o nome limpo do seu outro filho. O Osório não vai para a cadeia no lugar de um criminoso. E o seu sítio, que a senhora tanto lutou, não vai ser vendido para pagar os advogados de luxo dele, porque a senhora e seu Jurandir precisam ter onde morar na velhice. Nós vamos perdoar lá pelo mal que nos fez, mas o seu filho Valdir vai pagar pelo que fez no tribunal. Dona Lourdes despencou a chorar nos braços de seu Jurandir. Meu pai olhou para mim, as lágrimas grossas, cortando o rosto cansado, e assentiu com a cabeça. Sua esposa está certa, Osório. A gente plantou e regou erva daninha, achando que era flor. E o veneno ia matar vocês. No decorrer dos meses seguintes, a investigação foi implacável. Valdir, Gislaine e tio Silas foram processados por associação criminosa, contrabando, extorsão, falsidade ideológica e sonegação fiscal milionária. A frota de caminhonetes de luxo do Valdir, assim como as joias cafonas da Gislaine, foram todas apreendidas pela justiça. O que mais devastou meus pais foi descobrir que Valdir, nas semanas anteriores ao Ano Novo, havia tentado forjar assinaturas não só minhas, mas do meu pai, para alienar o sítio dos idosos em troca de dinheiro em espécie, com agiotas do esquema. A queda livre do favoritismo mudou para sempre o ecossistema da nossa família. Quando todo mundo percebeu de onde vinha o banquete de rei que lhes foi oferecido, a família inteira entrou em silêncio vergonhoso. O respeito forçado e fútil do tio Silas foi substituído por processos criminais pesados. Nos finais de semana agora, sou eu quem pego o carro e levo Ariadne para visitar meus pais. Não tem mesa farta, nem caviar falsificado. Dona Lourdes serve
Um bolo de fubá simples, um frango caipira assado por ela mesma, e nos coloca todos sentados na mesma mesa redonda, sem divisões. Ela ainda sofre, chora nos cantos pelo filho preso. Mas quando Ariadne chega, minha mãe a trata com um cuidado e respeito que eu achei que nunca veria. Ela descobriu que a nora sem sal era a única que tinha fibra moral para segurar a família de desabar. Eu aprendi que engolir espinhos por amor à família não significa deixar que destruam quem amamos. Às vezes, o maior ato de respeito que você pode ter com os seus e com você mesmo é jogar o prato de restos fora e se levantar da mesa de cabeça erguida. E hoje, toda vez que olho para a Ariadne, eu tenho orgulho do homem que eu precisei ser naquela noite para proteger a nossa paz.